Saúdo vocês com a graça e a paz do Senhor Jesus. Que Deus abençoe a vida de cada um de vocês que nos assiste. E no dia de hoje nós estaremos estudando um pouco mais sobre as profecias, em particular alguns detalhes de Daniel capítulo 11. Então você que tem interesse neste assunto, tome papel e caneta ou, enfim, prepare-se para digitar no arquivo teu de texto, a fim de que você tenha as informações necessárias. Eu espero que o estudo de hoje venha ser útil para você, na tua vida prática. E desde já vou adiantando que eu não tenho a intenção de ser dogmático aqui. Isso quer dizer o seguinte: eu não me arrogo infalível. Infalível é Deus. Não quero cair no erro que a gente já viu acontecer, dos papas, por exemplo, que estes sim dizem ser dogmáticos, e aí depois, quando fica patente que erraram, não querem voltar atrás, justamente porque dizem não errar, e acabam comprometendo todo o catolicismo como instituição, como igreja, enfim, e ele rui, então, na sua premissa de se tornar uma estrutura representante de Deus e depositário da sua verdade aqui na Terra. Acaba que não é, e até a pessoa que está dentro da estrutura sabe disso, porque aquilo que tem o selo do homem não vai ser de Deus. Para ser de Deus, o homem tem que se abaixar, o homem tem que se humilhar. Então, na escola da religião, ninguém se forma aqui na Terra, todos são alunos, eu também. O que nós vamos estar hoje estudando é um pouco do mais que temos aprendido, lembrando que é possível que com o decorrer do tempo, alguma coisa que se enxergava hoje de uma maneira, amanhã se veja mais claramente e perceba que algum detalhe não é exatamente assim. Mas a ideia central deve permanecer a mesma. Então, se você está nos assistindo hoje e eventualmente você fala, puxa, mas no passado eu vi, tinha aquele detalhe, parecia ser diferente. Isso é somente mais uma evidência de que todos nós somos alunos na escola de Cristo. Convido você para vir aprender aqui também. Se você tem esta disposição, amém. Agora, se o teu objetivo é receber isso para se tornar um catedrático, e ser dogmático, aí dizer, eu sou infalível, sou PhD na Bíblia, olha, eu acho que você não está no canal certo, ok? Então o canal aqui tem o propósito de ensinar aqueles que têm disposição de estar sempre aprendendo e, quando necessário, mudando de opinião. Mas antes do nosso estudo, nós vamos abrir as Bíblias no livro de Malaquias, capítulo 3, versículo 10. A Bíblia diz: trazei todos os dízimos à casa do tesouro, para que haja mantimento na minha casa, e depois fazei prova de mim, diz o Senhor dos Exércitos, se eu não vos abrir as janelas do céu, e não derramar sobre vós uma bênção tal, que dela vos advenha a maior abastança. E por causa de vós repreenderei o devorador, para que não vos consuma o fruto da terra. E a vide no campo não vos será estéril, diz o Senhor dos Exércitos. Para quem acredita, está aí a promessa. Nós vamos ter a oportunidade agora de ofertar, de dizimar. Está aqui a salvo. Lembrando a você que nos assiste de longe, as ofertas e dízimos encaminhados a este ministério são usados para a condução de projetos evangelísticos e também que auxiliem a esclarecer você e outros sobre a palavra de Deus. Nós comentamos na semana passada sobre o projeto do Apocalipse Ilustrado e nós temos já todos os capítulos revisados, ilustrados, e acredito que dentro dos próximos dias liberaremos para você o link do site totalmente gratuito, os 22 capítulos do Apocalipse ilustrado com explicações adicionais. Mas queremos oferecer mais um gostinho aí para você, se você tiver interesse. Entre em contato pelo WhatsApp, manda o teu e-mail. Nós temos condições de mandar o capítulo 2 pelo PDF, ok? Um arquivo PDF. Entre em contato conosco. O capítulo 1 a gente já disponibilizou, já estava no link, mas sei que
muitos ficaram curiosos e queriam mais informações. Então estamos oferecendo o capítulo 2. Para você receber, basta entrar em contato pelo WhatsApp, número 41 99509 8425. Vamos nos colocar em pé, vamos louvar a Deus. Enquanto estivermos louvando, aqueles que se prepararam poderão fazer a sua devolução. Lembrando, se você ainda não dizima conosco, pode entrar em contato pelo WhatsApp, a gente vai te dizer como fazer. Vamos nos colocar de joelhos e falar com Deus. Senhor nosso Deus, queremos pedir as bênçãos sobre estas humildes contribuições, dízimos e ofertas, para que elas possam ser corretamente utilizadas e o teu propósito de que as pessoas conheçam o teu plano de salvação em todo o planeta seja cumprido. Pedimos a Deus que abençoe este ministério, esta igreja, Ministério Quarto Anjo, Advertência Final, que ele cumpra o propósito designado por ti aqui na terra. Amém. E queremos pedir a Deus que também o Senhor venha esclarecer o teu povo com respeito ao significado da tua palavra, no momento em que vamos estudar este capítulo que ainda não é completamente compreendido pelo teu povo, e que a verdade se torne clara, e também que o teu povo possa colocar em prática os princípios eternos que estão sendo ensinados naquele trecho da Escritura. Abençoe a cada um que aqui se encontra, abençoe a todos que nos assistem e que todos eles, Senhor, possam, ao final desta mensagem, saírem abençoados por meio da palavra. Amém. Pedimos estas bênçãos em nome de Cristo Jesus. Amém. Bom, como disse a vocês, a palavra está em Daniel, capítulo 11. Convido os irmãos para abrirem.
Daniel capítulo 11. Nós não vamos estudar o capítulo inteiro, até porque são mais de 40 versículos. Não seria possível nós termos um bom proveito no estudo desta natureza. Nós vamos, na verdade, começar a meditação a partir do versículo 29, mas para isso é necessário que nós consigamos colocar os pés no chão, entender do que o capítulo está tratando, senão a mensagem vai ficar no ar. Por isso eu convido vocês para abrirem em Daniel capítulo 10, que é onde esta história toda começa. A história do final do livro de Daniel, ela é um relato de uma experiência que Daniel teve. Primeiro, uma visão, depois um período que ele teve de consagração para com Deus, diz que é um jejum prolongado, não um jejum total, mas ele deixou de comer algumas coisas. E aí, por fim, a visita do anjo, onde o anjo se dispõe a revelar o que aconteceria com o povo de Deus nos últimos dias da história da terra. Capítulo 10, versículo 1. No ano terceiro de Ciro, rei da Pérsia, foi revelada uma palavra a Daniel, cujo nome se chama Beltesazar, e a palavra é verdadeira e trata de uma guerra prolongada. E ele entendeu essa palavra e teve entendimento da visão. Naqueles dias, eu, Daniel, estive triste por 3 semanas completas. Manjar desejável não comi, nem carne nem vinho entraram na minha boca, nem me ungi com unguento, até que se cumpriram as 3 semanas. E no dia 24 do primeiro mês, eu estava à borda do grande rio Idequel, e levantei os olhos e olhei, e vi um homem vestido de linho, e os seus lombos cingidos com ouro fino de Ufaz. Ele continua dizendo, até que ele relata que o anjo conversou com ele no versículo 14. O anjo diz, agora vim para fazer-te entender o que há de acontecer ao teu povo nos derradeiros dias, porque a visão é ainda para dias. E falando ele comigo, essas palavras, abaixei o meu rosto e emudeci. Então a visão, ela tem a ver com o que vai acontecer conosco. Nós somos o povo de Deus dos últimos dias, de forma bem simples. E a visão, como nós vimos ali no início da leitura, versículo 1, ela trata de uma guerra prolongada. Vou escrever aqui. Guerra prolongada. Em cima, Daniel capítulo 11. Interessante, foi ontem ou anteontem, aí os irmãos me ajudem, talvez alguém esteja mais a par. Eu dei uma zapeada pelas notícias da internet, quando apareceu uma propaganda assim, eu não tenho certeza se era da Netflix, mas dizia assim, não sei se é filme, seriado, mas me chamou a atenção o título. Dizia Guerra Sem Fim. Aí falava de uns heróis lá, Thor, não sei o que, deve ser tipo os heróis Marvel, né? Por que isso me chamou a atenção? Há pouco tempo atrás, a Netflix lançou uma série, que eu também não assisti, mas quem viu disse que é uma série que revelava aquilo que acontecia lá no Rio de Janeiro, com o governador, ex-governador, o Cabral e tal, que deu, não sei se dela é a série que deu origem, mas enfim, acabou que o governador foi preso e muita gente lá foi presa e tal. Ou seja, revelou o que realmente estava acontecendo. E me chama a atenção porque uma coisa eu já estou convencido, esses filmes não são assim feitos do nada. Uma pessoa muito criativa, que gostava de escrever roteiros, resolveu, teve uma ideia, imaginou uma história assim, escreveu. Esqueça, não é assim que funciona. Novelas, filmes, minisséries, todos eles são casos bem pensados, com o propósito de ou moldar a sociedade à semelhança do que foi escrito, haja visto o que ocorre com as novelas, por exemplo, né? As novelas moldam a sociedade, ou
lançar tendências, testar a reação do público com respeito a algumas coisas, ou mesmo vaciná-los com respeito a coisas que já se planeja fazer. Então é interessante, né? Porque quando eu vi aquele título, Guerra Sem Fim, falei, puxa, isso é uma coisa que vem direto do diabo, né? Porque esses heróis aí, heróis Marvel e tal, a gente sabe o que é, tudo criação que vem lá de baixo, né? De cima não vem. E conhecendo a Bíblia, eu sei que Daniel 11 fala de guerra prolongada. E nós vamos estar imersos em meio a isso. Irmãos, vocês não fazem ideia do que está diante de nós. Eu posso dizer isso com a plena certeza para vocês. Né? Vocês acham que de repente a vida vai continuar, né? Assim, não, eu vou fazer isso, vou fazer aquilo, vou investir em imóveis, vou conseguir uma promoção, né, no emprego, vou fazer mais um curso, porque isso vai me servir para lá e tal. Esqueçam. Eu digo assim, a partir de determinado momento da história, nada do que vocês estão fazendo vai servir. Nada, absolutamente nada. Num contexto de guerra, você já não tem segurança da tua propriedade. Começa por aí. Então, se você tem 1 ou 100 imóveis ou nenhum, não vai fazer tanta diferença. Se eles forem declarados pelo Estado úteis para o propósito da guerra, você perdeu e acabou. No tocante à tua profissão, não interessa o que você é. Se faltar contingente e você for um homem e estiver como reservista, você vai pegar na arma. Certo? E se você for mulher e entender de enfermagem, pode ser que seja levada para cuidar dos feridos. E assim vai. As prioridades mudam completamente. Né? O teu dinheiro. O meu dinheiro aplicado no banco. Bom, se o banco continuar existindo, né, por ocasião da guerra, se as agências continuarem abertas, se a internet não cair e você conseguir movimentar, se. Irmãos, tudo vai mudar. Só tem uma coisa que vai nos manter firmes naquela época. Sabe o que é? A fé, só. Fé, confiança em Deus em qualquer situação. Esta tem que ser desenvolvida hoje. Então atenção você, se você não está tendo complicações graves na tua vida, né, você tem que ficar atento. Porque são as complicações que nos fortalecem para enfrentar o período da crise. Né? Agora, se nada acontece, então é hora de despertar, orar. Falar assim, o que está acontecendo comigo? Por que eu não estou passando por nenhum tipo de dificuldade? Em 2 Timóteo, capítulo 3, versículo 12, a Bíblia diz uma coisa. Vamos lá, por favor. 2 Timóteo, capítulo 3, versículo 12. E também todos os que piamente querem viver em Cristo Jesus padecerão perseguições. Dito de outra forma, 100% das pessoas que forem verdadeiros cristãos padecerão perseguições. Então, se eu não estou sendo perseguido, alguma coisa está errada na minha vida. Eu tenho que pedir a Deus para que Deus revele. Se o diabo não está irado comigo, é porque eu estou deixando ele contente. É uma outra forma de dizer isso. Certo? E se eu estou deixando ele contente, alguma coisa precisa ser mudada. Voltando lá para Daniel, capítulo 11. Então, nesse contexto, é quando a Bíblia vai falar dessa guerra prolongada. E a Bíblia cita 2 partidos aí, não são partidos políticos, né? São 2 polos nessa guerra. No versículo 5, fala assim, e se fortalecerá o rei do sul. Então, alguém é chamado de rei do sul. No versículo 7 diz, mas do renovo das suas raízes, um se levantará em seu lugar e virá com um exército e entrará nas fortalezas do rei do norte. Então aqui nós identificamos, existe rei do sul e rei do norte. Vou escrever aqui.
rei do... Está aqui, sul e norte. Com respeito ao norte, para Daniel não era assim tão difícil de entender por quê. Daniel era um homem que estudava as profecias do profeta Jeremias. A Bíblia revela isso no capítulo 9. Dá uma olhadinha lá. Daniel 9, versículo 2. No ano primeiro do seu reinado, eu, Daniel, entendi pelos livros que o número de anos de que falou o Senhor ao profeta Jeremias, em que haviam de acabar as assolações de Jerusalém, era de 70 anos. Daniel estudava as profecias de Jeremias. E no livro de Jeremias, o rei do norte é identificado. Abram lá em Jeremias, lá no início do livro. Jeremias capítulo 1, versículo 14. Para quem não sabe, a história de Jeremias ele foi um profeta que predisse a invasão do território de Judá e a conquista de Jerusalém pelo exército da Babilônia. Se a gente pudesse resumir o livro de Jeremias naquilo que é mais dito ali, que é mais repetido, nós poderíamos dizer isso. Jeremias falava que a Babilônia viria e conquistaria a cidade de Jerusalém. Em Jeremias capítulo 1, no versículo 14, nós lemos: E disse-me o Senhor, do norte se descobrirá o mal sobre todos os habitantes da terra. Então, como é que Deus identifica, a Babilônia? Poxa, o reino do norte. Versículo 15. Porque eis que eu convoco todas as famílias dos reinos do norte, diz o Senhor, e virão, e cada um porá o seu trono à entrada das portas de Jerusalém, e contra todos os seus muros em redor, e contra todas as cidades de Judá. Então, quando Daniel ouvia rei do norte, para ele a associação era clara, Babilônia, certo? Agora, a profecia de Daniel 11, ela nos remete ao nosso tempo, o tempo do fim. O Apocalipse, o livro que fala do tempo do fim, ele também comenta ou menciona Babilônia. Só que Babilônia para o tempo do fim não é aquele império dos caldeus lá, que hoje nem existe mais, Diz que os jardins suspensos da Babilônia eram uma das 7 maravilhas do mundo na época. Hoje não existem mais. Babilônia se tornou campo de sal e enxofre, enfim. O último que tentou reconstruir Babilônia foi o Saddam Hussein. Morreu. Porque a Bíblia diz que Babilônia jamais seria reconstruída. Então, quando a gente entende Babilônia aplicada ao tempo do fim, não pode ser aquela, tem que ser outra, forçosamente, porque aquela não existe mais. O Apocalipse nos fala de Babilônia no capítulo 17. Apocalipse 17, versículo 3. E levou-me em espírito, diz o profeta, ele teve uma visão, levou-me em espírito a um deserto e vi uma mulher assentada sobre uma besta de cor escarlate que estava cheia de nomes de blasfêmia e tinha 7 cabeças e 10 chifres. E a mulher estava vestida de púrpura e de escarlata, adornada com ouro e pedras preciosas e pérolas, e tinha na mão um cálice de ouro cheio das abominações e da imundícia da sua prostituição. E na sua testa estava escrito o nome, Mistério, a grande Babilônia, a mãe das prostituições e abominações da terra.
e vi que a mulher estava embriagada do sangue dos santos e do sangue das testemunhas de Jesus. Pelas características, dá para se entender quem é a Babilônia, mulher. Mulher, em profecia bíblica, representa igreja. A referência está em Efésios, capítulo 5, versículos 24 e 25. Esta igreja é uma que perseguiu os santos e matou, a ponto de ser ilustrada como uma mulher bêbada de tanto sangue. Ora, a única que poderia encaixar-se aqui é a Igreja Católica Apostólica Romana, pela simples razão de que, na Idade Média, no período da Inquisição e Cruzadas, ela matou mais de 100 milhões de pessoas. Isso é história. Tá? Não fosse só esta característica, a Bíblia dá outras para que não reste dúvidas. Estava adornada com ouro, pedras preciosas e pérolas. Bom, quem já visitou o Vaticano não precisa de muita explicação. E tinha na mão um cálice de ouro. Bom, a igreja onde se usa o cálice, algumas outras usam. A ortodoxa, por exemplo, usa, mas não se pode esquecer que a ortodoxa nada mais é do que a mesma igreja católica com o Papa Oriental. Certo? Tem os mesmos cerimoniais, os mesmos ritos, enfim. Né? A única diferença é que a igreja ortodoxa se firmou melhor na Rússia. Então, Babilônia, aplicado ao tempo do fim, segundo a palavra de Deus, refere-se à Igreja Católica. Só que a Bíblia, lá em Daniel 11, ela fala Rei do Norte. Então, o Norte representava o reino de Babilônia. O Rei do Norte é o Rei de Babilônia. Interessante, porque hoje a Igreja Católica tem, de fato, um rei. O Vaticano é considerado um país com regime de governo monárquico. E existe um rei que está sentado no seu trono. Portanto, o Rei do Norte fica sendo identificado como o Papa. Quem seria o Rei do Sul? Na época de Daniel, quem estava ao sul de Israel era o Egito. Se você olha o mapa, a Palestina é interessante, no estado de Israel ele é bem compridinho assim, mais ou menos. Passa o Rio Jordão por aqui, enfim. E o Egito está aqui mais para baixo, assim, no norte da África, né? Aqui está a Palestina e a Babilônia está mais ou menos nessa posição aqui, lá para frente. Então, aqui mais ou menos estava Samaria e aqui Jerusalém. Para você vir para Jerusalém tinha que passar por Samaria. Então os babilônios vinham assim. Por isso dizia-se que do norte vinha o mal. Né? E naquela mesma época, o povo de Israel, o rei de Israel, Zedequias, pediu auxílio do Egito. E o Egito veio, partindo do sul, para auxiliar a Jerusalém, mas foi derrotado. Então, o rei do sul, naquela época, remetia-os ao Egito, mas também dava a ideia, o que também está no livro de Jeremias, que o rei do sul foi aquele que veio em socorro do povo de Israel. Então, o rei do sul, para o tempo do fim, é alguém que, de alguma maneira, provê um bom ambiente para que quem deseja servir a Deus possa estar ali. Existe um país que é conhecido como o país da liberdade religiosa, não é verdade? Onde a pessoa pode crer no que ela quiser, não é perseguida por isso, não é impedida de ocupar um cargo público, por exemplo, e a Constituição garante esta liberdade. É a 5ª emenda da Constituição. Nós estamos falando dos Estados Unidos da América do Norte. Então, se há alguém que pode ser comparável ao rei do sul nesta época de hoje, este é o presidente dos Estados Unidos. Então, o rei do sul, ele vem dos Estados Unidos. Hoje, ele é caracterizado pela figura do presidente. Ah, mas o Trump é ruim, não sei o quê, o presidente americano pode ser isso, aquilo. Não, olha, as políticas aqui não estão em causa.
Deus, o foco que ele dá é quem, de alguma maneira, apoia a liberdade religiosa. Quem ajuda a criar um ambiente onde o cristianismo pode florescer e prosperar. E quem atrapalha isso? Quem é contra a liberdade religiosa? Quem trabalha para destruir o cristianismo? Então aí ficam os dois polos, né, norte e sul. É como o imã, né? Um polo é contrário ao outro, são opostos entre si. Então aqui estão caracterizados, rei do norte e rei do sul. Agora, sabendo disso, nós já colocamos os nossos pés no chão, no ambiente de Daniel 11, e nós podemos entender o que se trata a partir do versículo 29, e é justamente o que nós vamos fazer. Abram em Daniel 11, versículo 29. Diz assim: no tempo determinado, tornará a vir contra o sul, mas não será na última vez, como foi na primeira. Porque virão contra ele navios de Quitim, que lhe causarão tristeza, e voltará e se indignará contra o santo concerto, e fará como lhe apraz. E ainda voltará e atenderá aos que tiverem desamparado ao santo concerto. E sairão a ele uns braços que profanarão o santuário e a fortaleza, e tirarão o contínuo, estabelecendo a abominação desoladora. Irmãos, vamos com calma, né? Primeiro diz de alguém que vai lutar contra o rei do sul. Bom, nós falamos que existem dois reis aqui nesse contexto. Existe o rei do norte e o rei do sul. Se alguém vai lutar contra o rei do sul, aqui em Daniel 11 só pode ser o rei do norte. É óbvio. O rei do norte é o Papa. É dito que ele vai lutar contra o rei do sul. Então ele vai lutar contra os Estados Unidos. Agora, como? Se o Papa não tem exército, será que vai ser aquela guarda suíça lá que vai tentar invadir os Estados Unidos? Óbvio que não, né? Mas os exércitos do Papa se materializam nos exércitos dos países de profissão católica. Existem países onde o catolicismo é oficial, por exemplo, Espanha, né? Existem outros que nunca romperam seus laços com o catolicismo, exemplo, França. E assim por diante. A própria Alemanha está se aproximando, né, do papado, já andaram pedindo desculpas aí pelo que o protestantismo fez. Olha só onde eles chegaram. Então, aos poucos, a Europa vai se unindo novamente em apoio ao papado. E os Estados Unidos, aos poucos, vão ficando até politicamente isolados em relação à Europa. Não sei se vocês têm percebido isso. No governo Trump isso ficou mais claro, né? Porque com as declarações dele, aquelas medidas que ele tem tomado e tal, acaba que ele tem tornado os Estados Unidos algo isolado. A gente chama isso de política isolacionista. Ou seja, o Trump governa para os americanos, o resto do mundo, né? Bom, cada um se vire. É isso que transparece, pelo menos. Não é verdade? Ok? Então, isso já estava previsto nas profecias. Deus já sabia que isso ia acontecer. E olha como é que os movimentos são, hein? Em 1991, quando houve a Guerra do Golfo e invadiu-se o Iraque, os Estados Unidos tiveram o apoio incondicional da Inglaterra. Foram juntos. Só que, de lá para cá, nós temos visto um progressivo distanciamento da Inglaterra em relação aos Estados Unidos. Não é assim? Os Estados Unidos estão ficando sozinhos. Então, o cenário está se amadurecendo para que nós vejamos algo acontecendo como uma guerra entre países que apoiam o Papa e os Estados Unidos da América. E é justamente sobre isso que a profecia fala aqui. O rei do norte tornará a vir contra o sul. E não será a primeira vez dos últimos dias, né? A gente já está falando de uma segunda investida. Não será na última vez como foi na primeira, diz o verso 29. Versículo 30, porque virão contra ele navios de Quitim, que lhe causarão tristeza.
Kitim, para quem não sabe, significa ocidente. Tá? Kitim era uma região próxima da ilha de Chipre. Então, mais uma vez, se a gente desenhar um mapinha aqui, talvez aqui tem um... O que a gente vai fazer? Tá. Bom, aqui está o norte da África, né? E aqui está a Palestina, mais ou menos colada aqui. Pra cá. E para cá, nós vemos as ilhas, né? Inclusive a ilha de Chipre, e aí para cá ainda nós vamos ver a Grécia. Tá? Então, vindo de Chipre para cá, nós estamos vindo do Ocidente para o Oriente, assim. Talvez você diga, mas não é bem do Ocidente, né? Porque ele tem que vir assim, na diagonal. É verdade, só que quando Deus dá a mensagem é para quem é espiritual entender. Né? Quem é carnal não vai entender. Sempre vai ter uma desculpa para não concordar. Né? Mas quem é espiritual pode entender. Não, de fato, eles vinham aqui do Ocidente. Então, Kitim, né, ele representava a direção ocidental. Falando agora para o tempo do fim, vamos tirar isso aqui, né? Todo mundo já sabe essa parte. Vamos traçar rapidinho um mapinha aqui. Então nós temos aqui o Canadá lá em cima, né? Aí os Estados Unidos da América aqui. Então faz com Miami, fecha aqui. Aí vem para o Canadá, fecha, lá vai para o Polo. Aqui acho que tem a Groenlândia, né? Tem umas ilhazinhas, Islândia, Finlândia e tal. E aqui a Europa. Vem aqui, entra até a bota, né? Que é a Itália. E vai. Pronto. Tá aqui. Mais ou menos. Então, aqui está os Estados Unidos. Caiu. E aqui está a Europa. Então, Estados Unidos aqui, Europa ali. Os Estados Unidos estão ao ocidente da Europa, concordam? Sim. Roma está aqui, mais ou menos, tá? Na bota que é a Itália. Então está aqui. Então o nosso rei do norte atual está aqui. O Vaticano. Aí diz que ele vai guerrear contra os Estados Unidos, mas virão navios do Ocidente e lhe causarão tristeza. Olha só, claro, a frota americana vai partir de onde? Daqui, certo? Olha lá os navios. Todos cá. Eles vêm daqui. Então, por isso, virão navios do Ocidente e lhe causarão tristeza? Ora, quem tem a maior frota marítima do mundo? Frota militar? Estados Unidos da América. Né? Mas é seguido não tão de longe por outras nações europeias. Né? Então, o que acontece? Vai haver um conflito. Agora, irmãos, vocês conseguem imaginar os desdobramentos de um conflito desse? Eu vou dar alguns aqui, só para a gente ter uma base. Hoje está fácil, né, as coisas. Quero ver o que está acontecendo lá na Europa, ou na internet. Pego tudo, mando comprar dos Estados Unidos. Só que acontece o seguinte, a comunicação de internet daqui para os Estados Unidos e para a Europa, ela é feita através de cabos submarinos. Então os cabos, tem um que sai de Recife, vem para cá, tem outros que vai para cá, e aqui tem cabos que fazem esse trajeto aqui. Então assim, eles têm que tomar muito cuidado numa eventualidade de guerra com respeito a onde eles vão atacar. Né? Porque facilmente nós podemos ficar desconectados. Como era na época em que não existia internet. Aí como é que você fala com o teu primo que está lá, morando na Europa, nos Estados Unidos? Como é que é? 00 operador, 00 operadora 001, não sei o que, a pessoa até esqueceu como é que faz.
né? Tudo é WhatsApp hoje. Vai ser daquele jeito. Só que daí tem um detalhe. Quando corta a comunicação, mesmo as linhas telefônicas passam por esses cabos submarinos. Aí, mas tem satélite, sim. Só que os satélites não têm tanta capacidade de comunicação e eles priorizam apenas os serviços essenciais. Polícia, exército, bombeiros, né, e comunicações, enfim, diplomáticas, etc. Né? Então, são comunicações estratégicas. Então, o que acontece? Num evento de guerra dessas proporções aqui, a probabilidade de nós ficarmos completamente desconectados da Europa e dos Estados Unidos, ela não é assim tão pequena, não é tão remota. Então tem gente que fala, eu tenho investimento nos Estados Unidos, estou com tudo seguro e tal. Bom, nesse dia não sei se vai estar tão seguro assim. Não vai nem poder saber como estão os teus investimentos lá. Sabe-se lá se o presidente vai respeitar os teus investimentos? Né? Então, irmãos, o cenário vai mudar e muito. Aí diz o seguinte, verso 30, né? Os navios de Quitim virão e causarão tristeza ao Papa. Então parece que nessa investida a guerra vai ser feia, né? E o estrago feito na frota dos países aliados contra os Estados Unidos vai ser grande. A ponto de dizer aqui o texto bíblico que vão causar tristeza ao Papa. O que ele faz? Verso 30. Voltará e se indignará contra o santo concerto e fará como lhe apraz. E ainda voltará e atenderá aos que tiverem desamparado o santo concerto. Qual é o santo concerto? Abram em Hebreus capítulo 10. Hebreus capítulo 10. Quem é que o papado vai favorecer? Versículo 16. Este é o concerto que farei com eles depois daqueles dias, diz o Senhor. Porei as minhas leis em seu coração e as escreverei em seus entendimentos. Então, quando ele fala porei a lei, são os 10 mandamentos. E aqui só tem uma classe que vai ficar dentro. Ou seja, entenda-se, a classe que abraçou o conceito. É a classe que não crê na Trindade e guarda o sábado. Vou falar assim de forma bem direta. Né? O primeiro mandamento diz, não terás outros deuses diante de mim, não é nosso. Então, quem crê na Trindade, são 3, está fora. Sábado. Quarto mandamento. Lembra-te do dia do sábado para o santificar. Então, quem guarda o domingo está fora. Quem guarda a sexta-feira também está fora. Do ponto de vista divino, não guarda, não abraça o santo concerto. O papado vai instigar a perseguição contra o povo que abraçou o concerto. Contra os que estão guardando todos os 10 mandamentos. E vai atender os que estiverem desamparados do santo concerto. Toda igreja que crê na Trindade e ou guarda o domingo receberá o favor do Papa. E os governos também. E aí começam os acordos políticos, né? O que não dá para fazer pela guerra, a gente faz pela política, sempre é assim. Daniel 11, versículo 31. Nesse contexto, o que é que vai acontecer? E sairão a ele braços, tem outra versão que diz, braços haverá por seu lado, que profanarão o santuário e a fortaleza, e tirarão o contínuo, estabelecendo a abominação desoladora. O que é isso? Braços haverão pelo lado do rei do norte. Essa expressão, braços, para nós, ela não é muito comum, né? Mas, no contexto bíblico, no contexto do povo de Deus, o povo de Israel, ela é bastante conhecida e é de fácil interpretação. Quando alguém falava, eu tomei pelo meu braço, a ideia é, tomei pela força. Certo? Para que ninguém fique só na minha palavra, eu convido vocês para abrirem no livro de Gênesis, lá no final.
Gênesis, capítulo 48. Gênesis 48. Não, aqui vai falar de outra coisa. Desculpe, irmãos. Estava com esse verso, mas não é esse. Aqui vai falar da espada e do arco, que a gente usa lá para apoiar Apocalipse. Mas aqui está falando do braço. Depois eu coloco como comentário, então, no vídeo, só para a gente não ficar aqui procurando, tá? Mas braço, eu sei que até instintivamente a gente entende isso, né? Ah, ele foi resolver no braço, a gente fala isso, né? O que quer dizer? Na base da força. Tem outra versão. Com juízos grandes, pode ser? Tem outra. Qual é o verso, perdão? Êxodo 6:6. Êxodo 6:6, quando Deus fala de livrar o seu povo, né? Fala que eu me manifestei com mão grande e braço estendido. 15:16. Né? Representa o poder de Deus sendo manifestado. Ok, é suficiente. Então, Êxodo capítulo 6, versículo 6. E outra versão, acho que é a atualizada, ela traz nesse verso, em lugar de braços, forças. Correto? Então voltamos para Daniel 11, versículo 31. Sairão a ele forças que profanarão o santuário e a fortaleza e tirarão o contínuo, estabelecendo a abominação desoladora. Então quem é o santuário? Profanar o santuário de Deus. Bom, o santuário, do ponto de vista de um judeu naquela época, era aquele lá de Jerusalém, certo? A igreja. Então, profanar a igreja é levar a igreja à apostasia. Existia uma igreja que não estava em apostasia, mas ela acaba entrando em apostasia. E esta igreja, ela é a fortaleza do povo, no sentido de que ali é que o povo busca a Deus. Não é assim? Ser profanado o santuário e a fortaleza significa que a igreja entra em apostasia. Para eles, a questão da fortaleza tinha também um significado físico. Por quê? Isso é bem claro na época da destruição de Jerusalém, no ano 70. O templo, ele não era só, como hoje a gente vê, né? Ah, vamos à igreja. Aí você chega lá, tem um prédio e tal, com uma porta sem muita segurança, né? Com uma chave lá, você abre e tal, todo mundo entra. A porta tinha 20 metros de altura. Para existir, era necessário vários homens empurrarem a porta para a porta abrir. Né? Os ferrolhos eram muito fortes. E em volta o templo tinha muros. Tanto que na época da destruição de Jerusalém, né, os rebeldes se refugiaram dentro do templo e guardavam-se pelos muros do templo. Então a ideia do templo não era só um lugar de adoração, ele também era, de fato, uma fortaleza. Mas para nós, nos nossos dias, representa outra coisa. Ora, quando a pessoa estava no templo, ela se sentia segura, mas não tanto pelos muros, quanto pelo fato de que estava ela na presença de Deus. Certo? E na igreja hoje é a mesma coisa. Se eu me sinto protegido, é porque eu sinto que aqui está Deus. Deus se faz presente em nosso meio por meio do Senhor Jesus. É dito que naquela época forças sairiam, aliadas do Papa, que profanariam a igreja e tirariam o contínuo, estabelecendo a abominação desoladora. Nós já estudamos essa questão do que é o contínuo e do que é a abominação desoladora, não é verdade? E várias vezes nós estudamos. Eu vou dar referência bíblica, porque tem alguns que estão nos assistindo, talvez pela primeira vez, então eles não vão ficar no ar. No livro de Êxodo, vocês abrirem lá, capítulo 31, versículos 15 até 17, a Bíblia diz que o sábado é o sinal perpétuo entre Deus e o homem. E é exatamente o que dá a ideia de contínuo, algo que nunca deve ser interrompido. O contínuo é o dia de sábado. Então as forças aliadas do Papa vão tirar o sábado e vão estabelecer em seu lugar o quê? Domingo. O domingo, porque
Esse é o dia de repouso do Papa, né? E ele é a abominação desoladora. O domingo, para quem não sabe, é o dia consagrado à adoração do Deus Sol. Inclusive, domingo vem do latim Dominus, que significa dia do Senhor Deus, o Sol. No inglês é mais fácil de entender. Domingo é Sunday. Sun é sol, day é dia. Dia do Sol. Vou escrever aqui. Vamos lá. Sunday. Sunday é domingo em inglês e é a junção de duas palavras. Sun, que é sol, day é dia. Então, quando as famílias dos bretões lá, que falavam inglês, lá na antiguidade, né, faziam as suas cerimônias religiosas, eles faziam o rito que herdaram da época da Torre de Babel. Adoração ao Deus Sol, que era um símbolo de Nimrod, o construtor de Babel. Aí, muito tempo mais tarde, os bretões foram invadidos pelos romanos, e aí quando os romanos adotaram o cristianismo e impuseram o catolicismo, acabou que o catolicismo se estabeleceu onde hoje conhecemos como Inglaterra. Então, voltando para cá, é dito que forças sairão do papado que vão profanar a igreja, levar toda a igreja à apostasia. E o mundo vai se curvar ao domingo como dia de repouso. Versículo 32. E aos violadores do concerto, ele com lisonjas perverterá. Mas o povo que conhece ao seu Deus se esforçará e fará proezas. E os sábios entre o povo ensinarão a muitos. Todavia cairão pela espada, pelo fogo e pelo cativeiro e pelo roubo por muitos dias. Então, depois que foi estabelecido o domingo, a gente já sabe que isso vai ser por lei, é um decreto. Se fará um esforço para se derrubar aqueles que ainda permanecem fiéis a Deus, honrando o sábado e adorando o único Deus, o Pai. Como é que esse esforço vai ser feito? Então está aqui, saiu o decreto. Decreto dominical. Essa é a abominação desoladora. Quando sair o decreto, o diabo sabe que o mundo, de uma forma geral, já está aliado a ele. Mas falta uma classe. Deus queira, sejamos nós. Amém. Não é verdade? Mas o diabo não está satisfeito, enquanto ele não tem todos ao seu lado. O que ele vai fazer? Com lisonjas vai tentar perverter alguns. Para alguns vão ser oferecidas posições de vantagem. Para ganhar dinheiro, para ter status, etc. E abandonarem a sua fé. Mas o povo que conhece o seu Deus vai se esforçar e fazer proezas. A ideia aqui é a seguinte, para nós vai ser um tempo bastante difícil, mas nós vamos nos esforçar em Deus. Amém. Não vamos abandonar a fé a despeito das dificuldades. Versículo 33. Os sábios são os que conhecem a lei de Deus. Quem quer ter essa referência, tome nota, Deuteronômio, capítulo 4, versos 5 e 6. Os sábios entre o povo ensinarão a muitos. Nós vamos ensinar para eles de que o sábado continua vigente e que o primeiro mandamento também está vigente. Todavia, esses fiéis do Senhor cairão pela espada, pelo fogo, pelo cativeiro, pelo roubo, por Muitos dias. Que dias são esses nos quais os que são de Deus caem, por exemplo, pelo roubo? Nós vamos ser roubados? Como é que é isso? Abram lá em Apocalipse, capítulo 13.
versículos 16 e 17. E faz que a todos, pequenos e grandes, ricos e pobres, livres e servos, lhe seja posto um sinal na mão direita ou na testa, para que ninguém possa comprar ou vender, senão aquele que tiver o sinal ou o nome da besta ou o número do seu nome. Simples, ele tira o teu direito de comprar e vender o que você tem. Você não pode dispor disso, você não pode adquirir nada, você acaba sendo o quê? Roubado. Então isso encaixa-se exatamente com aquele verso lá de Daniel 11. Mas, aqui em Apocalipse 13, a Bíblia fala que esse período é de 42 meses. Versículo 5. Foi-lhe dado uma boca para proferir grandes coisas e blasfêmias, e Deus lhe poder para continuar 42 meses. Então o que acontece? Olhem para o quadro aqui, por favor. Veio o decreto. Em seguida somos proibidos de comprar e vender. Então os santos aqui cairão pela espada, roubo, cativeiro. O Apocalipse 13 fala exatamente da mesma coisa. Vejam lá o versículo 10. Se alguém leva em cativeiro irá. Se alguém matar a espada, necessário é que a espada seja morto. Aqui está a paciência e a fé dos santos. É o mesmo período. Nós já estamos finalizando, vamos voltar para Daniel 11. E vamos ver mais uma coisa aqui. Versículo 34. E caindo eles, serão ajudados com pequeno socorro, mas muitos se ajuntarão a eles com lisonjas. E alguns dos sábios cairão, para serem provados e purificados e embranquecidos até o fim do tempo, o que será ainda no tempo determinado. Então olhem para o quadro aqui. Aqui diz que nós seremos ajudados com um pequeno socorro. Então Deus vai dar o mínimo ali para garantir a nossa vida, né? Roupa e vestuário, só. Não, perdão. Roupa e alimento. E aí, muitos se ajuntam a eles com lisonjas, né? Qual é a ideia? Poxa, você é uma pessoa tão boa, tão correta, a gente vê que você é sincero e tal. Para que você ficar indo na contramão de todo mundo? Você acha que o mundo vai mudar por causa de você? Você que tem que se adaptar. Não é assim. Né? Olha só, basta você se adaptar, você vai conseguir as coisas, vai ter uma casa decente, né? Vai ter uma vida digna e tal. Adianta você viver desse jeito? Irmãos, é esse tipo de tentação que nós vamos receber naquela época. Podem escrever. Gravem o que está aqui hoje, porque vocês vão ouvir quase as mesmas palavras, se não forem as mesmas. E aí, o diabo vai estar falando na mente, não é que ele tem razão? Tá vendo? Você não merece ficar assim, Deus te deixar aí, ó, nessa situação. Cadê a misericórdia de Deus? Muitos se ajuntarão a eles com lisonjas. Versículo 35. E alguns dos sábios cairão, alguns de nós irão presos, para serem provados e purificados e embranquecidos até ao fim do tempo. Aqui deixa margem a entender, com relativa clareza, que esse fim do tempo é quando acaba o tempo de graça, né? Fim no tempo. Por quê? Até ali eu ainda posso ser embranquecido. Depois dali não tem mais como eu ser embranquecido. Né? Então você é embranquecido até chegar ao fim do tempo. Esse fim do tempo é conhecido por muitos
como tempo de angústia. Ele é mencionado um pouco mais para frente, em Daniel 12, versículo 1. E naquele tempo se levantará Miguel, o grande príncipe, que se levanta pelos filhos do teu povo, e haverá um tempo de angústia, qual nunca houve, desde que houve nação até aquele tempo. Mas naquele tempo livrar-se-á o teu povo, todo aquele que se achar escrito no livro. Voltando para Daniel 11, versículo 36, e aí nós vamos finalizar por hoje. Esse rei, o Papa, fará conforme a sua vontade, e se levantará e se engrandecerá sobre todo Deus, e contra o Deus dos deuses falará coisas incríveis, e será próspero. Parecerá que o mal vai vencer. Será próspero, mas não para sempre. O verso diz: será próspero até que a ira se complete, porque aquilo que está determinado será feito. Quando se cumprir a ira de Deus, quando Deus derramar as 7 pragas, estiver derramando a 7ª praga, Deus vai acabar com o poder do papado. Amém. Os dias do Vaticano estão contados. Ele não vai prosperar para sempre. Esse gigantesco sistema de engano, chamado Igreja Católica Apostólica Romana, vai ruir. Hoje, você pode crer, ele é como uma casa de madeira carcomida por cupins. Por fora está linda, pintada e tal, mas a estrutura está toda carcomida e ela vai ruir em breve. A olhos vistos. O que Deus está pedindo hoje? Sai dela, povo meu. O apelo direto hoje é para você que é católico. Você que é católico já tem várias evidências que nós poderíamos elencar aqui. Algumas delas eu vou lembrar. Papa envolvido com pedofilia, com homossexualismo, padres envolvidos com homossexualismo, pessoas que fizeram o seminário, que não tem boas histórias para contar, que chegam até a dizer que lá parece um inferno. Evidências de freiras grávidas, abortos feitos próximos de conventos, fora assassinatos, jogo político, apoio a políticos, apoio a movimentos desordeiros como MST, PT, etc. Você tem várias evidências de que o que esta igreja busca é poder e dinheiro. A capelinha, quando passa na tua casa, sempre tem um buraquinho para você colocar dinheiro. Quando você vai à igreja, espera-se que você seja dizimista. Quando eu tinha gráfica, foram pedir para eu fazer um trabalho que era um bloquinho assim, com folhas destacáveis do dizimista católico. Eu me recusei a fazer. Com toda a educação a gente disse, olha, esse tipo de trabalho a gente não faz na gráfica. Não interessa se vai dar dinheiro. Foram fazer em outro lugar. Então, tudo que eles pedem é dinheiro. Foram para o governo brasileiro para pedir para o governo brasileiro assumir a manutenção das igrejas católicas no Brasil. Aquelas que são, entre aspas, consideradas patrimônio cultural. Sempre tem uma desculpinha para conseguir mais dinheiro. A Confederação Nacional dos Bispos do Brasil estava no ano passado conclamando as pessoas para saírem na rua contra o presidente Michel Temer. E apoia abertamente o PT, nós sabemos. Está escrito em vários jornais, não é segredo para ninguém. Outro dia até eu estive conversando com um católico e tive de dizer, eu falei, olha, o que a igreja busca são 2 coisas e só 2 coisas. Poder e dinheiro, só. E isso desde a Idade Média. Por que eles tentam esses acordos para conseguir dinheiro que é do governo, dinheiro que vem do nosso imposto, do trabalhador, ou quer nas ofertas e nos dízimos? Sabe por quê? Porque eles não querem tirar do patrimônio que tem lá em Roma, que tem muita coisa.
Se eles vendessem metade daquele ouro que estava lá, olha, não sei se não resolvia o problema do continente africano. Então assim, irmãos, vocês têm muitas evidências, tá, de que essa igreja não anda na verdade. Essa igreja não é de Deus. O que ela faz ali, Deus não aprova. Jesus disse, o meu reino não é deste mundo. Se o meu reino fosse deste mundo, os meus pelejariam por mim. Ele disse, Evangelho de João, capítulo 18. Agora, como é que o que se diz vigário de Cristo está ali visitando o presidente aqui, presidente ali, trocando presente diplomático e não fazendo aquilo que Jesus fez? Então está tudo errado, tá? Além disso, e o pior, para fechar, a Bíblia fala claramente, quer a Bíblia católica, quer a Bíblia evangélica, se você tem uma em casa, pode pesquisar. Segundo livro da Bíblia, primeiro é o Gênesis, segundo é o Êxodo, capítulo 20, versículo 8, está dizendo, lembra-te do dia do sábado para o santificar. 6 dias trabalharás e farás toda a tua obra, mas o 7º dia é o sábado do Senhor teu Deus. Aí chega o Senhor João Paulo II, o qual as pessoas classificam de santo, e emitiu uma encíclica chamando Dies Domini, no ano 2000, conclamando o mundo a guardar qual dia? O dia diferente daquele que Deus mandou, o domingo. Então, todas as evidências mostram que o Papa é o anticristo, é o inimigo de Deus, é o representante de Satanás na terra, é aquele usado para enganar o mundo inteiro. E é por isso que a Bíblia diz em Apocalipse 17, do último Papa, fala que ele caminha para a perdição, e quem segue ele vai se perder também. Olha, a verdade você escutou hoje. É dura? É, sei que é. Eu também vim de família católica, não é fácil a gente aceitar nada disso. No começo a gente até se escandaliza, mas é melhor que você ponha os pés no chão e logo, tá? Enquanto há tempo. A Bíblia diz em Apocalipse 18, versículo 5, tome nota. Sai dela, povo meu, para que não sejais participantes dos seus pecados e não incorrais nas suas pragas, porque os seus pecados se acumularam até os céus, e Deus se lembrou das iniquidades dela. Deus vai punir esta igreja que se tornou um gigantesco sistema de engano com toda espécie de iniquidade dentro do seu interior. Espero que você não seja considerado participante disso. E lembre-se, quem cala, consente. Não adianta só saber, falar, vou continuar indo porque Deus sabe e conhece o meu coração. Bom, o que está no teu coração se manifesta nas tuas obras. Para onde os teus pés te levam? Para o culto lá? Então, já está demonstrado onde está o teu coração. Que os teus pés te levem para o lugar certo. E finalizamos dizendo, Apocalipse 14, versículo 12. Aqui está a paciência dos santos, diz a Bíblia, a católica e a evangélica. Aqui estão os que guardam os mandamentos de Deus e a fé de Jesus. Irmãos, nós temos uma decisão a tomar. Não podemos ficar em cima do muro. Aqui está a igreja que Deus levantou. O ministério quarto anjo, advertência final. Não tem outra. Estou falando com convicção porque não tem outra que está andando na verdade dos 10 mandamentos. Deus escolheu essa aqui. Por quê? Perguntem para Ele. É Ele que escolheu, não fui eu. Enquanto nós formos fiéis, continuaremos sendo. E o apelo é, você deseja fazer parte deste povo? Quer dar o passo do batismo? Se é o teu desejo, entre em contato conosco. Nós vamos ter alegria em poder te auxiliar. Nosso WhatsApp é 41, número de WhatsApp, código de área 41, número 995098425. Que Deus te abençoe. Vamos orar e falar com Deus. Senhor nosso Deus, nós te agradecemos pelas bênçãos dadas até aqui. Pedimos que continue guardando o teu povo e guiando a andar na tua verdade. E também, Senhor, falar com destemor, esclarecendo aqueles que estão em trevas, aqueles que precisam conhecer a verdadeira luz. Que a palavra de Deus se torne clara na mente deles, por meio da nossa pregação. Amém.
Abençoe, Senhor, os que aqui se encontram, aqueles que também nos assistem de longe, e em especial este ministério, para que ele cumpra a missão designada e o Senhor possa voltar. Pedimos estas bênçãos em nome de Cristo Jesus. Amém. Quero estender o convite para você que está nos assistindo hoje, talvez pela primeira vez, para continuar nos acompanhando pelo canal youtube.com/TV Advertência Final. Você também nos encontra pelo site advertenciafinal.com.br. A propósito, no site nós temos material para estudo mais profundo, livros e outros, esses à venda, e também alguns materiais de estudo um pouco mais leve, que estão disponíveis gratuitamente neste site. Você pode também acompanhar as transmissões que ocorrem ao vivo. Os horários são terças-feiras a partir de 8 horas da noite e sábados em 2 horários. 15 para as 10 da manhã, Escola Bíblica das Crianças, e 11 horas da manhã, mensagem do culto. Convido você para fechar os teus olhos. Nós vamos invocar as bênçãos do Senhor sobre a tua vida antes de encerrarmos esta transmissão. Que o Senhor te abençoe e te guarde. Que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e de ti tenha misericórdia. Que o Senhor levante sobre ti o seu rosto e te dê a paz. Amém. Que Deus te abençoe. Espero estarmos juntos nas próximas oportunidades. Até lá.